Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Muito boa noite. E 2 hospitais de Porto Alegre anunciaram hoje que vão testar mais uma vacina contra a Covid-19. 2.000 pessoas vão participar dos estudos das doses desenvolvidas pela farmacêutica belga Janssen, que estão na 3ª e última fase dessa pesquisa. Outras 30 instituições brasileiras devem realizar os testes nas próximas semanas. A pesquisa terá voluntários a partir dos 18 anos de idade. Uma parte deles vai receber a vacina. A outra será inoculada com placebo, que é uma substância sem efeito usada para comparação de resultados. O uso do plasma convalescente no tratamento da forma mais grave da Covid-19 vem apresentando resultados satisfatórios. O método fortalece o sistema imunológico do doente e acelera o processo de recuperação. Já são mais de 4 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. Há meses, médicos, cientistas e pesquisadores do mundo todo trabalham no desenvolvimento de uma vacina para combater o vírus. Neste tempo, para tratamento da Covid-19, o uso do plasma convalescente vem sendo eficaz na recuperação de pacientes. Um estudo publicado pela Academia Americana de Patologia confirmou a eficácia do método, que vem sendo aplicado em todas as regiões do Brasil. O método é aplicado em pacientes que estão hospitalizados em estado grave, com complicações em decorrência da doença. Em 2 cidades do interior paranaense, o tratamento passou a ser realizado recentemente e em menos de um mês mostrou bons resultados. A nossa impressão é de que ele reduz o tempo de internação e reduz mortalidade. Então, de uma mortalidade de em torno de 22%, aqueles pacientes que receberam tiveram uma mortalidade de 10%. Nós já aplicamos o plasma em 29 pacientes. Desse total de pacientes, 17 já receberam alta da UTI e 12 já estão em casa. O tratamento funciona da seguinte forma: quando uma pessoa contrai um vírus, seu sistema imunológico cria anticorpos, que são encontrados no plasma, a parte líquida do sangue. O plasma com esses anticorpos de combate à infecção é chamado de plasma convalescente. Através de um processo de doação de sangue, esse plasma rico em anticorpos pode ser coletado de uma pessoa recuperada da doença e depois transfundido para um paciente doente que ainda luta contra o vírus. Isso pode fornecer um impulso ao sistema imunológico e pode ajudar a acelerar o processo de recuperação. A estudante Monique, em julho, testou positivo para coronavírus, se recuperou e foi doadora. Você poder ajudar a mãe, o pai de alguém, o filho de alguém, o amor de alguém, é muito importante. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que não há caso de reação adversa nos estudos da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, ao contrário do que aconteceu com a vacina de Oxford. Disse ainda que poderá ampliar a produção do imunizante caso o Ministério da Saúde libere recursos. O governador João Dória, do PSDB, lamentou a interrupção dos testes da vacina de Oxford, que deve ser produzida pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde. Ele reforçou os bons resultados da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os testes demonstram que a vacina Coronavac é segura e com taxa de eficiência de 98% na imunização de idosos. O aumento na importação e na capacidade de produção da vacina dependerá majoritariamente de uma decisão do Ministério da Saúde do Brasil e do ministro Eduardo Pazuello. Se o Ministério oferecer recursos para que o Butantan aumente a sua capacidade de importação da vacina, imediatamente o Butantan o fará. Desde que a vacina começou a ser testada aqui no país, em julho, 4.000 voluntários receberam a primeira dose. A meta do governo é que até o fim deste mês, os 9.000 médicos e paramédicos participantes do estudo estejam vacinados. Com isso, segundo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, até a primeira quinzena de outubro, a análise sobre a eficácia do imunizante será concluída. Havendo a demonstração da eficácia, a vacina poderá ser registrada na Anvisa e, na sequência, disponibilizada ao Ministério da Saúde. Em dezembro, o Butantan terá
46 milhões de doses disponíveis para o nosso Ministério da Saúde. Poderemos chegar, eu já mencionei hoje, até 100 milhões em abril, maio do próximo ano, se o Ministério assim demandar. Os indicadores da pandemia no estado continuam positivos. Estamos indo para a 5ª semana consecutiva em queda de número de óbitos e 8ª semana consecutiva no número de internações hospitalares, com uma ocupação de leitos que nós jamais tivemos nesses últimos tempos de pandemia, com 53,1% da ocupação. Por causa dessa redução, o Hospital Municipal de Campanha do AMB, inaugurado em abril, encerrou as atividades ontem com a alta da aposentada Guiomar de Lima, de 83 anos. Foram utilizados 871 leitos, com mais de 6 mil atendimentos. Todos os equipamentos da unidade serão reaproveitados em hospitais municipais. Melhoramos, mas não estamos no nosso normal. Isso só será possível com a presença de vacina. Dória também falou sobre os planos de retomada da economia no estado. O PIB paulista teve crescimento de 2,1% no mês de julho. Em maio e junho, o crescimento foi de 4,5% e 5,5%. Com isso, chegou a um resultado aproximado ao mês de janeiro, antes da pandemia. Temos trabalhado em 2 eixos. Primeiro, o plano de investimento para a retomada econômica, denominado Retomada 21-22, com a busca de investimentos externos e internos. O segundo eixo, a reforma e modernização administrativa, que enviamos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com propostas para o enxugamento da máquina pública do Estado. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram hoje uma operação que investiga um duplo homicídio que aconteceu em 2014. A suspeita é de que esse crime ajude a esclarecer os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A operação foi para cumprir 5 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-vereador Cristiano Girão, condenado em 2008 por comandar uma milícia na comunidade Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. Neste prédio, na Barra da Tijuca, os agentes apreenderam documentos e celulares. A polícia também esteve na Gardênia Azul, na casa do policial militar Fábio Santana, que já foi preso pelo desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro em 2008. O PM é acusado de participação no duplo homicídio do ex-policial André Henrique da Silva e da companheira dele, Juliana Salles, em 2014, a mando do ex-vereador. As investigações apontam que os assassinatos foram motivados por uma disputa pelo comando da milícia. A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão no presídio de Bangu, na cela onde está preso Leandro Siqueira de Assis, o Gargalhone, acusado de comandar a milícia ao lado de Girão. Para a polícia, Girão também teria contratado o policial reformado Rony Lessa para matar o rival. As investigações ainda apontam que em 2018, ano da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Lessa pesquisou na internet sobre a morte do casal assassinado 4 anos antes. Ele está preso acusado de atirar contra a vereadora. Este crime ele tem as mesmas características do crime que vitimou a vereadora Marielle Franco. Então, nós entendemos que as apreensões que foram realizadas, elas poderão ajudar na investigação e concluir esse caso o quanto antes.
Uma mineradora de Belo Horizonte foi alvo hoje de uma operação de proteção ao meio ambiente. A empresa estaria desmatando uma área protegida da Mata Atlântica para aumentar a produção clandestinamente. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em 6 endereços de funcionários e da empresa em Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana. Na sede da mineradora Cedro, os agentes recolheram documentos e possíveis provas dos crimes ambientais. As atividades da mineradora estão sendo monitoradas pela polícia há pelo menos 3 meses. A Cedro tinha autorização para extrair minério de ferro de uma área da cidade de Nova Lima. Mas, segundo as investigações, para aumentar a produção, a empresa começou a desmatar uma área protegida da Mata Atlântica, mesmo sem licença ambiental. Não foi simplesmente um desmatamento. Esse desmatamento, essa supressão de vegetações do bioma de Mata Atlântica, deve ser ressalvado aí que não é uma simples vegetação auxiliar. Eles fizeram para aumento de um empreendimento minerário. Foi possível constatar a irregularidade com a ajuda de imagens de satélite. A Polícia Civil estima que a área era explorada desde o final do ano passado. Ainda não se sabe o prejuízo aos cofres públicos e os lucros da empresa por causa da exploração irregular. Mas a polícia estima que o valor chegue à casa dos milhões de reais. Já existe a comprovação de crimes ambientais ali, seja o desmatamento ilegal, seja também a extração ilegal de minério de ferro. Nesse momento das investigações, nós queremos verificar, através das provas periciais, o quanto que foi extraído de forma ilegal, quanto foi suprimido do bioma Mata Atlântica, nós vamos verificar isso, e também qual é o papel de cada um dentro dessa empreitada criminosa. Ninguém foi preso. Se for comprovado envolvimento nos crimes ambientais, os responsáveis podem ser condenados até 12 anos de prisão. Em nota, a Cedro Mineração se disse surpreendida pela operação policial e que vai colaborar com as investigações. A empresa ainda afirma que tem compromisso rigoroso com a proteção do meio ambiente. Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma quadrilha suspeita de incêndios a coletivos, tráfico de drogas e mais de 20 homicídios no Grande Recife. De acordo com a polícia, o grupo era uma organização familiar chefiada por 2 irmãos e pelo pai. Por isso, o nome da operação, DNA. O pai e um dos filhos já estão presos. De dentro do presídio, eles comandavam a quadrilha, que cometia crimes principalmente no município do Paulista, no Grande Recife. A polícia declarou que eles são responsáveis por 21 homicídios e incêndios a coletivos ocorridos no final do ano passado. Depois que o bando foi preso, a criminalidade na região caiu cerca de 80%. Ao todo foram cumpridos 6 mandados de prisão, 2 de apreensão de menores e 8 de busca e apreensão. Um homem foi preso em flagrante por cultivar em 2 casas centenas de pés de maconha. Depois de processada, a droga era vendida em Guarulhos, na Grande São Paulo. O sistema de cultivo da planta era sofisticado. A estufa tinha ventilação, iluminação e irrigação artificiais. O ar-condicionado mantinha a temperatura ambiente no ponto ideal para o crescimento das mudas. No local, havia 350 pés de cannabis, além de sementes e fertilizantes. 2 cilindros de oxigênio, uma prensa hidráulica e material para embalar a maconha também foram apreendidos. Tudo vai passar por análise no Instituto de Criminalística de São Paulo. O dono da plantação, que ficava em 2 casas na zona sul da cidade, foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Um homem de 42 anos foi executado com 6 tiros dentro do carro dele no Cambuci, na capital paulista. Câmeras de segurança flagraram os assassinos antes do crime. De acordo com a polícia, o vidraceiro Rogério da Silva Santos, de 42 anos, aguardava um serviço dentro do próprio carro. Os assassinos chegaram de moto e dispararam 6 vezes contra ele. Este vídeo mostra momentos antes da execução. Um suspeito sai de um carro branco e encontra o outro homem que o aguardava na moto. Ele entrega um capacete ao comparsa e possivelmente uma arma. Depois dos tiros, os assassinos conseguiram fugir. Após a execução, os familiares de Rogério chegaram ao local. Eles disseram que a vítima tinha antecedentes criminais, mas vivia uma vida tranquila e não recebia ameaças. Ele conhece todo mundo, o serviço dele é nas casas do povo, todo mundo gostava dele.
gente não sabe. Passado, isso aí já foi arquivado faz muitos anos. Ele levava uma vida honesta, trabalhador, sabe? Não deve nada para a justiça, para ninguém. A Polícia Civil informou que a vítima já havia sido presa por crimes de tráfico de drogas e roubo a banco. A Divisão de Homicídios de São Paulo investiga o caso. Após 2 tentativas frustradas, a Corregedoria da Câmara dos Deputados conseguiu finalmente notificar a deputada federal Flor de Lis sobre o processo de investigação que pode levar à cassação do mandato dela. A parlamentar do PSD do Rio de Janeiro é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A parlamentar era aguardada na Câmara dos Deputados no final da manhã. Como não compareceu, o corregedor da casa, deputado Paulo Bengston, do PTB do Pará, foi ao apartamento funcional de Flor de Lis, onde conseguiu notificar a parlamentar. Flor de Lis terá 5 dias úteis, que podem ser prorrogados pelo mesmo período, para apresentar a defesa sobre a acusação de que mandou matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Por sua vez, a Corregedoria pode levar até 45 dias úteis para elaborar o parecer sobre a continuidade ou não do processo. No entanto, o corregedor já adiantou que não deve usar todo o prazo. Eu acredito que da parte da Corregedoria, que cabe à Corregedoria, em 15 dias, no máximo, a gente já está apresentando o parecer. A Polícia Federal fez hoje uma operação que apura desvios de recursos no Sistema S. Segundo o Ministério Público, pelo menos 150 milhões de reais foram destinados de modo irregular a escritórios de advocacia no Rio e em São Paulo. Ao aceitar a denúncia, o juiz Marcelo Bretas expediu 51 mandados de busca e apreensão. O objetivo é investigar um esquema irregular de pagamentos a escritórios de advocacia realizados pelas entidades do Sistema S, que inclui Senai, Sesc, SESI, Senac e o Sebrae. A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, Orlando Diniz teria contratado supostos serviços advocatícios para as entidades do Sistema S. Porém, segundo a denúncia, estes serviços não foram prestados. Entre os alvos da operação estão Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, advogados do ex-presidente Lula, e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Endereços ligados ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e à ex-mulher dele, Adriana Anselmo, também foram alvos dos mandados. A Lava Jato apurou que as entidades do Sistema S gastaram 355 milhões de reais entre 2012 e 2018 com serviços advocatícios. Cerca de 151 milhões de reais foram desviados. Esse dinheiro vem da contribuição salarial de empresários do comércio. E ainda existe a hipótese de outros desvios de 204 milhões de reais. Os investigados respondem por tráfico de influência, exploração de prestígio, peculato, estelionato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a FEComércio do Rio de Janeiro comunicou que a atual administração está comprometida com o esclarecimento dos fatos e que vem colaborando com a investigação. Nós procuramos os advogados Frederico Wassef e Cristiano Zanin, mas não obtivemos resposta até a exibição da reportagem. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira será com tempo seco e quente em praticamente todo o Brasil, mas é preciso tomar água e passar o protetor solar. O dia continua quente em todo o Sudeste e não tem previsão de chuva. Em São Paulo, tempo abafado, seco, com baixa umidade do ar e a máxima pode chegar aos 32 graus. A frente fria que estava próxima ao Rio Grande do Sul já está em direção ao Oceano Atlântico, mas o sistema de baixa pressão continua na região e pode chover a qualquer hora do dia. Deve chover também no norte do Amazonas, Roraima e também no Amapá. No centro-oeste, o dia continua quente e em Cuiabá deve fazer 41 graus. Em Salvador, a máxima pode chegar aos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Por causa da pandemia, muitos sonhos tiveram que ser adiados. Segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais, 93% das festas de casamento, debutantes e eventos corporativos foram remarcados e muitos deles foram até cancelados. Imagina no que vem, né? Calendário cheio. Tem que descontar. A grande parte dessas empresas que dependem dos eventos teve que se adaptar, claro, e criar alternativas para sobreviver à crise.
O casamento do Leandro e da Fernanda estava marcado para 30 de maio, mas a quarentena pegou todo mundo de surpresa. Há mais de um ano esperando, preparando uma festa com todo mundo que a gente ama, com todo mundo que a gente gostaria por perto, e do nada esse sonho é postergado. A empresa de filmagem contratada por eles tinha 90 festas para esse período. Todas foram remarcadas para o ano que vem. Aliás, 93% dos eventos sociais e corporativos foram reagendados, segundo a Abrafesta. Mas como a tecnologia conseguiu unir o que a pandemia separou, o Leandro e a Fernanda, enfim, celebraram a união tão esperada, respeitando os protocolos de segurança e o distanciamento. Tudo foi planejado e organizado pela mãe da noiva e a empresa de filmagem. Vocês acharam que essa música não tocaria hoje? De um jeito um pouco diferente e em uma circunstância inusitada, mas tocou sim. Por mais que eles não estavam presentes fisicamente, mas a gente pôde sentir a presença das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, todos super conectados e chorando, emocionados junto com a gente. Foi incrível, assim, nunca senti nada parecido na minha vida, e pegando um pouco do que os convidados trouxeram pra gente, também foi incrível pra eles. A festa ficou pro ano que vem, mas a ideia virou um novo negócio. Outros eventos digitais estão programados e desta forma a produtora não dispensou nenhum funcionário. Aproveitou o momento para repensar alguns trabalhos e investir mais em tecnologia. A criatividade de agora será importante também quando a vida voltar ao normal. O alcance das marcas pós-pandemia vai ser muito maior. Quem tiver um conteúdo de qualidade, uma visão de fotografia legal, criação de cenários, enfim, vai sair ganhando na frente. Então a gente vai conseguir ter eventos muito melhores, muito maiores e muito mais acessíveis. Bom, além dos eventos, tem também o mercado de turismo. Aos poucos, depois de meses parado, o turismo está sendo retomado em todo o Brasil. Em São Paulo, por exemplo, os hostels, que são conhecidos pelos quartos e banheiros compartilhados, mais baratos, tiveram que se adaptar aos tempos da pandemia para continuar recebendo os hóspedes. Nessa hora, a criatividade faz toda a diferença. Nas paredes, guitarras e discos de vinil. Mas a decoração diferente em estilo rock and roll não tem sido suficiente para trazer os clientes de volta para este hostel na zona oeste de São Paulo. Com a reabertura, o bar, as festas e os quartos compartilhados, tão comuns nessas hospedagens, ainda não podem voltar a funcionar. Então, por enquanto, o jeito é se adaptar. O faturamento deste hostel caiu 95% em relação ao que faturava antes da pandemia. Só não fechou as portas porque passou a alugar quartos individuais com pagamento mensal. Financeiramente a gente está com um valor bem abaixo da média, mas é uma maneira de manter as portas abertas, que é o que a gente ainda está conseguindo manter com esse mensalista, com o valor mensal. O jeitão de casa de praia desse hostel atrai quem procura diversão na Vila Madalena, tradicional bairro boêmio da noite paulistana. O hostel sempre recebeu um público jovem, entre 18 e no máximo 35 anos, a maioria estrangeiros inclusive. Com a pandemia, a casa ficou fechada por um período de 3 meses. Quando reabriu, passou a receber pessoas com mais de 50 anos que vinham resolver algum tipo de problema em São Paulo. Mas agora, os jovens estão voltando. Com a flexibilização da economia, aos poucos as reservas têm voltado e o humor dos irmãos Marina e Pedro também. E olha que eles até pensaram em fechar de vez as portas. Passa tudo pela nossa cabeça, né? Quanto tempo vai durar? Será que a gente vai conseguir sair dessa? Ainda mais que a gente aposta muito na economia compartilhada, né? No modelo de compartilhado de hospedagem. Mas no fim, acho que com a segurança, com os protocolos que foram aparecendo, a gente criou uma viabilidade para o modelo. Os irmãos conseguiram não demitir nenhum funcionário, mas as incertezas sobre o futuro continuam. Será que vai existir turismo de lazer no pós-pandemia, no curto prazo? E a gente percebeu que sim. Né? Então a gente está, de certa forma, aliviado, percebendo que as coisas aos poucos estão voltando
E sim, existe turismo de lazer no pós-pandemia. A Procuradoria-Geral da República prorrogou a atuação da Força Tarefa da Lava Jato até janeiro de 2021. A decisão propõe mudanças e indica que o Conselho Superior do Ministério Público Federal deve agir para ampliar e institucionalizar a atuação conjunta no combate à corrupção em todo o país. Alessandro Oliveira, que substitui Deltan Dallagnol no comando da Força Tarefa, será auxiliado por 11 procuradores da República e 2 procuradores regionais. A inflação de agosto é a maior para o mês nos últimos 4 anos. A gasolina e os alimentos puxaram o aumento do índice. Os itens da cesta básica, como arroz e feijão, subiram. E o consumidor já percebeu que está mais difícil encher o carrinho na hora de ir às compras. Basta circular por qualquer prateleira de supermercado de bairro para tomar aquele susto. De janeiro a agosto desse ano, itens básicos da mesa da família brasileira ficaram mais caros. O feijão preto acumulou alta de 28,9%. O arroz, 19,25%. O óleo de cozinha, 18,63%. Dona Elaine passou a monitorar os preços e pesquisar bastante antes de colocar os itens no carrinho. Hoje comparar mais, né? A gente não vai mais por marca. A gente tem algumas preferências, hoje a gente não vai mais por marca, a gente vai por valor, né? Eu pesquiso. Eu já comprei outras coisas de promoção hoje e aí eu vou sempre pesquisando. Quando eu vejo que tem promoção, eu levo o produto da promoção. Entre as razões para o aumento dos preços está a alta do dólar. O dólar está muito valorizado frente ao real. Então, para os produtores é muito interessante vender seu produto, seja carne, seja soja, seja milho ou seja arroz, no mercado internacional. Por outro lado, o mercado internacional de produtos alimentícios está muito aquecido porque a China, temerosa da falta de alimentos, tem feito compras maciças. Isso faz com que o preço desses produtos fique bem valorizado nesse momento. Então, temos infelizmente, muito embora com inflação ainda sob controle, temos então, de fato, uma inflação de alimentos que pesa no bolso do trabalhador. Apenas 5 das 16 regiões pesquisadas pelo IBGE apresentaram deflação em agosto. O menor índice ficou com o município de Aracaju, seguido de Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém e Vitória. Já o maior resultado positivo foi registrado em Campo Grande, seguido de Goiânia, Brasília, Rio Branco, Recife, São Luís, Porto Alegre e São Paulo. A alta nos preços dos alimentos preocupa o governo. No fim da tarde, foi anunciada a isenção de impostos de importação de 400 mil toneladas de arroz. O Ministério da Justiça também pediu explicações aos produtores e supermercados. Preocupado com o reajuste dos preços, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto. Nas últimas semanas, Bolsonaro já vinha apelando para que os comerciantes usassem do patriotismo para reduzir as margens de lucro e controlar os preços. Após a reunião, o representante dos supermercados afirmou que eles não são os vilões dessa história e que já diminuíram os ganhos. Do nosso lado, nós já vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós sempre defendemos os consumidores, nós somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. E nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. E vamos orientar o consumidor que não estoque, porque quanto mais estocar, mais difícil fica a situação. O aumento nos preços tem a ver com a diminuição da oferta de arroz no mercado nacional. Com o dólar alto e a demanda externa grande, torna-se mais vantajoso para os produtores exportarem o arroz. Com isso, a quantidade de produto nas prateleiras do Brasil diminui e, como a demanda interna continua existindo, os preços vão lá em cima. O vice-presidente Hamilton Mourão também responsabilizou o pagamento do auxílio emergencial pelo aumento dos valores. Segundo ele, as pessoas estão com condições de comer melhor e, por isso, compram mais. É uma questão da lei da oferta e da procura. A porção de gente comprando, porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima vamos dizer assim, daquilo que as pessoas estavam acostumadas, tanto que
está havendo grande compra de alimento e de material de construção. Então as pessoas estão se alimentando melhor e estão melhorando as suas casas. Já o Ministério da Justiça quer saber se produtores de alimentos e supermercados estão se aproveitando da situação para lucrar mais. Os representantes do setor têm 5 dias para explicar a alta dos preços. Hoje, a Câmara de Comércio Exterior, que determina políticas para compra e venda de produtos de outros países, zerou o imposto sobre a importação de arroz. A decisão vale até 31 de dezembro e é restrita a 400 mil toneladas. A expectativa é que a medida aumente as importações e a quantidade de produto no mercado. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.453.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 616 mil permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 128 mil mortes provocadas pelo vírus. Vamos agora ao comentário do Boris Casoy e ele fala sobre o sistema eleitoral brasileiro. Boa noite. Com a aproximação das eleições municipais, entram em pauta as discussões sobre o nosso sistema eleitoral. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu ter cometido um erro ao propor a reeleição. Segundo ele, o governante eleito administra de olho na reeleição, o que pode ser prejudicial para o país. O ex-presidente pede, numa reforma política, o fim da reeleição e a instituição do voto distrital. O Brasil, aliás, é um dos pouquíssimos países do mundo, 2 ou 3, a não adotar esse sistema. As vantagens são várias. O custo das campanhas circunscritas ao distrito cai muito. Consequentemente, deve cair o tal caixa 2 das campanhas e muita gente nova, sem recursos, pode concorrer. Além disso, com o voto distrital, o eleitor tem a possibilidade de acompanhar o trabalho do seu candidato. Há um problema a ser considerado também nas eleições brasileiras: o voto obrigatório. O voto facultativo é muito mais democrático e consciente, embora exija mais empenho dos candidatos. Votar deve ser um direito e não uma obrigação, muitas vezes cumprida de qualquer forma, sem qualquer interesse ou exame mais detalhado dos candidatos. Os livros têm sido a companhia de muita gente nessa pandemia. No Rio de Janeiro, um projeto passou a entregar de forma gratuita exemplares de diversas obras na casa dos leitores. O ônibus biblioteca que circulava pelas ruas do Rio de Janeiro agora está na garagem desde o início da pandemia. Mas para continuar incentivando a leitura entre a população, o projeto Livro na Praça criou o delivery gratuito. O leitor procura no nosso site, dentro do nosso acervo, o livro, o código que quer ler, manda para um número WhatsApp para a gente e a gente então envia para ele pelos correios. Ele tem até 30 dias para ler e quando ele acabar de ler, ele telefona para o número novamente e os correios vai buscar na casa dele, ou seja, não precisa sair de casa. Tem só que se divertir com a leitura. Com um acervo de mais de 2.000 livros, o ônibus biblioteca existe desde 2014. Cerca de 315 mil pessoas já foram beneficiadas com o projeto. Muitas delas moram em comunidades, onde o acesso às publicações é precário. Com a nova proposta, o Livro na Praça passou a atender leitores de toda a capital e da Baixada Fluminense. Felipe é apaixonado por leitura. Assim que soube do novo sistema de entrega, tratou logo de pedir um livro para ajudar a passar o tempo durante o isolamento social. Há algum tempo atrás eu tive uma depressão que me parou completamente. Eu tive que aprender a me envolver com alguma coisa nesse tempo. E a leitura foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A minha depressão passou, mas até hoje eu estou aqui lendo. Para garantir a segurança dos leitores, todas as obras são higienizadas antes de cada empréstimo. O livro passa por um equipamento com radiação ultravioleta que elimina micro-organismos de superfícies.
O livro chegou muito rápido. Eu pedi na quarta-feira e chegou na sexta. Olha como ele vem pelos correios, todo arrumadinho e higienizado. Mas atitudes como essa, mais ações como essa. Quem também aprovou a ideia foi a pequena Ana Beatriz, de apenas 5 anos. A minha mãe pediu esse livro para ela ler para mim, viu que legal? Agora vamos falar de justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se despediu da presidência da Corte nesta quarta-feira. A partir de amanhã, o STF, o Supremo Tribunal, será comandado pelo ministro Luiz Fux, que até então era o vice-presidente. O presidente Jair Bolsonaro participou da despedida e afirmou que Toffoli sempre buscou o diálogo nos momentos difíceis. O ministro Dias Toffoli se despediu da presidência do Supremo Tribunal Federal ao final da sessão de hoje. Toffoli foi surpreendido pela presença do presidente Jair Bolsonaro, que não estava prevista. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Muito obrigado. No discurso, o ministro Dias Toffoli analisou os desafios enfrentados. Hoje posso afirmar, sob as evidências dos fatos, que os desafios que enfrentamos se mostraram bem maiores do que imaginávamos. Vivemos sob os espectros da desinformação e das notícias fraudulentas, no rastro das quais vieram as tentativas de disseminar o ódio, a intolerância e o medo na sociedade. Bolsonaro afirmou que Toffoli sempre buscou o diálogo em momentos difíceis. Além disso, o presidente falou sobre o perfil do magistrado que ele indicará para a corte em novembro, quando o ministro Celso de Mello se aposentará. E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Pela manhã, Dias Toffoli foi homenageado em sessão da Câmara dos Deputados, com a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Amanhã, Toffoli passa a presidência do STF oficialmente para o ministro Luiz Fux, que comandará a corte até 2022. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Obrigada pela audiência. Nos encontramos aqui de novo amanhã, 7h30 da noite. Até lá.